Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Com certeza você já ouviu falar no conceito neoliberalismo. Um dos conceitos que são mais utilizados nas ciências humanas e no senso comum e também um dos mais mal explicados que existem. É por isso que hoje eu falarei um pouquinho sobre esse conceito e na sua aplicação prática em um governo que, para quem já acompanha o canal, sabe que eu estudo, o governo Collor. Afinal de contas, Fernando Collor foi neoliberal? Antes de eu seguir com esse papo, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.800 inscritos. Muito obrigado a quem está apoiando o canal, se inscrevendo e estimulando esse projeto de história pública que é o Direto do Forno. Não se esqueçam que eu sempre deixo as referências que eu uso para fazer o vídeo aqui embaixo na descrição, junto também das minhas redes sociais com foco para o Instagram, que eu estou fazendo conteúdos diários sobre história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Eu espero que ninguém venha me chamar de neoliberal aqui nos comentários, porque galera, é muito difícil. Neoliberal, tal qual como fascista, se tornaram termos muito comuns nos últimos anos e que tem uma carga muito violenta e negativa na cabeça de certos grupos e movimentos. Neoliberal não é uma corrente política ou de pensamento que as pessoas vão estudar, ver os limites e as particularidades. Neoliberal é aquele que quer destruir o Brasil, acabar com a soberania, estimular a pobreza, devolver as pessoas à miséria, tirar o pobre da faculdade, fazer o pobre não andar de avião. São umas coisas assim simplistas e sem pé nem cabeça que deixam o nosso debate público extremamente pobre. E é justamente por isso que eu quis fazer uma contribuição analisando um aspecto prático. Já que os governos Fernando Collor, mas também o governo do Fernando Henrique Cardoso, são taxados de neoliberal e isso normalmente vem acompanhado de uma análise cheia de juízo de valor e com pouca explicação, com pouca argumentação. O neoliberalismo bebe na doutrina liberal. E o próprio liberalismo também tem um monte de questões em cima dele, das suas características, dos debates, dos seus desdobramentos, do seu uso em determinados locais e em determinados momentos da história humana. Mas a gente pode fazer um bem bolado aqui e dizer que liberalismo é uma doutrina política que tem como primor estimular e defender a liberdade humana. Seja a liberdade positiva, do ser humano poder exercer a sua vontade, assim como a liberdade negativa, que ou seja, resguardar o direito do indivíduo de não sofrer coerção, violência, controle. Então, essa defesa da liberdade, ela pode se estimular e ter inúmeras variáveis. Quando a gente coloca essa liberdade nos costumes, na economia, na política. Então é bem essa vibe, é essa questão do liberalismo, da liberdade e suas múltiplas defesas e interpretações. Pegando aqui uma versão mais do século XIX e que encontra também espaço no século XX, o liberalismo econômico e político defenderia justamente que existem instituições políticas que limitam os poderes, mas ao mesmo tempo permitem à sociedade a participar da política, envolvem direitos resguardados para os indivíduos, como direito à liberdade, à vida, à segurança, à propriedade privada, o privado aqui é muito importante. Assim como também nós vamos ter na liberdade econômica a questão do governo interferir pouco na economia, não interferir, mas interferir pouco na economia, não regular determinados aspectos do mercado, não taxar demais as sociedades. Então tem esses aspectos mais clássicos que caracterizam o liberalismo em si. E o neoliberalismo, ele vai nascer justamente fazendo reflexões em cima dessa visão clássica que se condicionou chamar de liberalismo. Após a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29 e a própria Segunda Guerra, nós vamos ter um crescimento muito grande da desconfiança do modelo entendido como liberal. Os governos como instituições sólidas e que tinham um sistema de participação política até que razoável, não estavam atendendo às demandas de determinados grupos, o que possibilitou, por exemplo, após a Primeira Guerra Mundial, o nascimento de muitos governos de cunho mais autoritário e, quando não, totalitário. Assim como a crise de 29, tal quais outras crises que aconteciam localmente, colocaram em xeque os limites do mercado em atuar e organizar a sociedade, a economia livre como melhor ferramenta de crescimento e desenvolvimento.
Dessa forma, nós assistimos por muito tempo reflexões que, ao mesmo tempo que queriam regular essa liberdade econômica, essa liberdade política, buscando as suas visões, melhorar o ambiente público, melhorar os países e a vida em sociedade, nós vamos ter uma reflexão que vai ser a neoliberal. Justamente que vai encontrar muito espaço entre as décadas de 30 e 40 com o cunho de colocar essa liberdade econômica e associar com uma nova reflexão de liberdade humana. O liberalismo num sentido pleno, que envolveria de fato uma transmissão e uma atuação de qualidade dos meios liberais, seria aquele liberalismo que teria uma tutela do Estado, que teria ainda certa regulação econômica, que teria certo controle de atividades individuais para não se menosprezar o coletivo. Por mais que isso pareça até mesmo uma interpretação social-democrata, com o Estado tendo que regular a dinâmica humana, as relações sociais, na verdade, esses ditos neoliberais estariam justamente ainda querendo manter o cunho liberal, essas questões de liberdade econômica, liberdades individuais, porém buscando maximizar a eficiência desses pressupostos. Só que não é só. Tal qual o liberalismo, o socialismo, entre várias outras correntes que variam os seus sentidos, deixando apenas algumas contribuições-chave para não perder o sentido nenhum dos conceitos, o neoliberalismo ele também encontrará outros significados. Nas décadas de 70 e 80 principalmente, o chamado neoliberalismo corresponde a um processo de países, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, que estariam alterando as suas políticas de bem-estar social para privilegiar um modelo mais ortodoxo, com ajustes fiscais, governos não gastando tanto, e devolver determinadas áreas da economia e da sociedade para a administração privada. E é muito importante entender que, ao mesmo tempo que nós vamos ter o neoliberalismo, então chamado assim, atuando, quando está fazendo simplesmente algumas determinadas políticas públicas, evitando o crescimento da inflação via gasto, fazendo certos ajustes fiscais, que na cabeça de muitos grupos pode ser algo de fato ruim, algo crítico, algo que beneficiaria o grande capital, e para outros grupos, algo como respeito às leis da economia e outras coisas, nós vamos ter também a criação de um ideário ideológico por parte de núcleos intelectuais e personalidades de cunho mais à direita, liberal. E isso está muito bem representado pela popularização de ideias do Hayek, do Milton Friedman, da Ayn Rand, assim como outros vários núcleos de perfil inclusive mais conservador. E no caso do Brasil, nós temos o grande contexto da década de 80. Um momento no qual o Brasil estava passando por uma grande crise econômica que se balizava principalmente pelo modelo de desenvolvimento que o regime militar decidiu por colocar. Era um regime que se baseava principalmente em empréstimos internacionais a juros baixos, assim como um grande gasto público para operacionalizar o crescimento de estatais, as obras faraônicas da ditadura, entre várias outras características que a gente vai ter no regime. E isso tem uma grande consequência para a década de 80, porque vamos ter um grande crescimento inflacionário. Com o passar do tempo, nós não conseguiremos pagar mais os juros dos empréstimos e entraremos muitas vezes em moratória entre os governos Figueiredo e Sarney. Assim como também envolvemos toda essa dinâmica num contexto global, no qual muitos países que também estavam fazendo seus próprios ajustes fiscais aumentaram o valor dos juros dos empréstimos. Também temos o contexto da segunda crise do petróleo de 1979, um ano antes dessa década perdida no Brasil. Então a situação estava muito complicada. E a ação de muitos núcleos econômicos foi justamente tentar resolver essa crise, e principalmente mais no fim da década de 80, na forma de fazer ajustes fiscais, contendo os gastos, extinguindo estatais, fazendo reformas econômicas, assim como também essas políticas econômicas estavam conciliadas com núcleos políticos e intelectuais que faziam pressão. Eram núcleos, grupos, empresas, movimentos que pressionavam por uma maior abertura da economia, que pressionavam por ideais liberais, tanto no sentido de deixar a economia ser regulada pelo mercado, quanto também de permitir à população de participar da política com direitos individuais e agora sociais assegurados. E isso está muito no bojo, inclusive, das políticas econômicas que vão ser sugeridas, não tomadas, mas sugeridas até o fim do governo Sarney.
Nós sabemos que é muito mais complexo que isso, que o governo Sarney, por exemplo, o governo da redemocratização, vai fazer muitas coisas que aumentam o papel do Estado na economia, vai fazer regulação de preços durante o plano cruzado para tentar acabar com a inflação, um monte de coisas assim. Porém, isso não extingue que existiam movimentos que pediam por maior liberalização econômica e social. E no contexto das eleições de 1989 para presidente, isso ficou bem claro na plataforma de certos presidenciáveis e também de um carinha que vai ganhar a presidência, que é o Fernando Collor de Mello. E a visão do Collor, que se sustentava desde o processo da eleição, da campanha eleitoral em si, e que depois vai se posicionar nos discursos, nas publicações que ele faz durante a presidência, vai ter um norte, sim, de estimular o liberalismo. Ele vai utilizar o contexto da queda do Muro de Berlim em 89 justamente para falar que estava na hora do Brasil se integrar aos vencedores da Guerra Fria, que no caso eram os Estados Unidos e também outros países capitalistas. Dessa maneira, ele vai defender um liberalismo de associação, de querer de fato se adequar a essas práticas liberais econômicas, que também não é só da vontade dele. Estava na cabeça de núcleos empresariais de pressão, na cabeça de economistas, nos bancos internacionais que exigiam o pagamento dos juros das dívidas que o Brasil possuía. Então, tudo estava ali se assemelhando, tudo ali estava confluindo para uma posição mais liberal. Só que não achem que também é uma questão liberal só de privatização, de cortar gasto, de extinguir estatal. O caso do Collor envolvia uma posição de liberalismo justamente para assegurar os direitos sociais garantidos na Constituição de 88. Essa era a visão que ele sustentava nos discursos, e apontando nos discursos, com toda a problemática que isso traz, disso ser verdade ou não, disso ser um discurso para determinados grupos, envolve muita coisa, então não é só que, não é nenhuma felicidade, não é nenhum orgulho que a gente está tendo aqui em falar que ele fazia isso. Mas o ponto é que o Collor ele vai buscar sim, nos discursos, deixar essa política clara. Justamente falando que o segredo para o Brasil conseguir o crescimento e a estabilização, acabando com a inflação, acabando com os problemas que a gente tinha, era justamente liberalizar a economia, tirar o Estado como núcleo organizador da sociedade, como produtor de serviços, como quem regula as atividades econômicas e inserir a dinâmica privada na equação, fazendo mais acenos aos países capitalistas, aos bancos internacionais e fortalecendo muito mais o papel da sociedade civil. Dessa forma, ele achava que nós teríamos um ambiente social até para facilitar o Estado brasileiro em executar as políticas sociais. E isso tudo é bastante discutível. E isso vai se estabelecer em práticas que vão condizer essas diretrizes. Vamos ter uma reforma do Estado, uma reforma tributária, uma reforma administrativa. Claro, isso com direcionamentos. Na verdade, ele não vai conseguir aprovação de quase nada, tirando algumas demissões de funcionários públicos, algumas privatizações, algumas extinções de estatais. Mas, ao mesmo tempo, ele vai conseguir determinar o fim de algumas legislações mais antiquadas, como a lei da informática, ou a lei das importações, o que vai fazer que muitos produtos estrangeiros entrem no Brasil, inclusive até quebrando algumas marcas nacionais. Enfim, vão acontecer muitas dessas questões que abrem a economia e tentam fazer uma reforma estrutural. Algumas com mais ênfase, algumas com não tanto, mas na prática, muito pouco vai ser feito durante o governo Fernando Collor. E aí, ele é neoliberal? Como um processo histórico, como um cara que vai abrir a economia, que vai colocar um discurso de liberalismo econômico e social em um lugar que não possuía tanto, ao mesmo tempo que ele vai colocar práticas de saneamento fiscal, se associando com o pensamento de alguns núcleos que tinham um posicionamento liberal, sim, com um processo histórico, o Fernando Collor pode sim ser enquadrado como neoliberal. Mas isso também é discutível, se você não discorda, coloque nos comentários, mas, na minha opinião, é inegável que ele vai fazer uma quebra de paradigma e vai fazer com que o Brasil tenha um direcionamento que vai ser, inclusive, seguido por outros presidentes. Isso vai ser algo que estará presente em todas as medidas? Não. Em vários momentos, Collor colocará o Estado para fazer determinada questão. O confisco das poupanças, por exemplo, é algo que não pode ser considerado liberal.
Porém, são algumas questões que são problemáticas, são discutíveis, mas em um norte geral, dá sim para falar que o Collor pensou em um liberalismo no Brasil e em algumas práticas mais liberais que poderiam rotulá-lo como neoliberal. E é isso, galera. Eu ainda farei episódios mais com conteúdo a respeito de liberalismo, socialismo, neoliberalismo em si, vários conceitos políticos que são muito atrapalhados no debate público. E se vocês quiserem algum especial, alguma ordem na fila, ponham nos comentários e espero que tenham gostado e entendido a mudança dos conceitos, a tradição de alguns conceitos, as variedades que eles podem ter, a existência do neoliberalismo, mas não como apenas um xingamento, mas como algo com conteúdo e que é um conteúdo que pode ser debatido em suas características e nas certas dos certos governos que poderiam ser neoliberais. O debate está aberto, mas o importante é a gente tentar conceituar, descrever e analisar de forma crítica, mas não panfletária, nem vilanesca. Galera, vejo vocês na segunda-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!